Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sabe aqueles dias que você tem um monte de coisa pra falar, tem um monte de coisa acontecendo na sua vida, mas você não sabe o que falar? Hoje é um desses dias. É, tem dias que a gente é atropelado, às vezes no bom sentido, às vezes no sentido não tão bom, e aí acontece dessas coisas. Mas de tantas coisas que eu poderia falar hoje, quando eu tô gravando esse episódio, eu voltei há pouco tempo do cinema e eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que é tão importante, principalmente para mulheres, que é se dar um tempo na sua própria companhia. Então eu fui ao cinema sozinha porque eu tava precisando me reconectar comigo mesma de alguma forma. E não vai ser o foco desse episódio, embora esse alerta seja importante. Mas a questão do episódio foi do filme em si que, nossa, muito bom. Apesar de ser uma comédia brasileira, tem muita gente que tem preconceito, né? É, e o filme não é nada convencional, né? Nossa, que inspiração aqui. Mas, sim, foi como senti, porque eu acho que a arte, existem centenas, milhares de tipos de arte. E várias formas como a pessoa pode ser tocada com as artes. Então, o cinema também é uma arte. E o filme foi Perrengue Fashion, com a Ingrid Guimarães. Eu ri horrores. Muito tempo que eu não ria tanto daquele jeito. E só uma curiosidade que, nossa, foi muito legal no momento. Eu sentei e aí passou algumas propagandas, alguns trailers. Aí quem senta no banco da minha frente, simplesmente Thaís Araújo e Lázaro Ramos, tá? Enfim, primeira moça curiosidade. Mas, parênteses, né? Enfim, o filme em si foi muito bom. E fala um pouco sobre o sentido da vida. Às vezes a gente faz algumas escolhas e a gente não sabe por quê. A gente não sabe por que a gente quer alguns sonhos, alguns projetos. A gente não entende. No caso do filme, fala muito sobre consumismo e tal, a diferença entre consumismo, roupas de marca, bolsas de marca, enfim. E, por outro lado, a questão da natureza, de uma reserva indígena e tal. E aí me fez pensar, para onde que eu vou agora? Eu sou muito dessa linha de me conectar com a natureza, eu não gosto de comprar e tal, que no caso, citando o filme, né? Mas, e as outras coisas? Como eu falei no começo, né, desses dias que estão vários turbilhões na cabeça e acontecendo ao redor, que passo que eu vou dar? Qual o melhor caminho para seguir? É importante a gente pensar. Fazer escolhas na vida é muito difícil. Você tem que pensar a cada ponto. Você tem que não, né? Pode ponderar e avaliar e ver qual o melhor caminho, mas no fundo a gente não tem controle sobre as coisas. Então, a gente deve sim, né, pensar, se organizar, planejar, tentar prever algumas possibilidades, porque a gente também não pode fazer as coisas de maneira inconsequente, sem responsabilidade. Mas, às vezes, tá aberta a ouvir, a olhar, tá atento. A gente tá atento, né? Não disperso com a vida. É muito importante em certos momentos. Ai, mas o que isso tudo tem a ver com o filme? Na minha leitura, tem a ver com autoconhecimento. Porque se você for parar para pensar, tudo que envolve você e o mundo
tem um pouco a ver com autoconhecimento, porque você tá sempre com você. Então, como você se porta no mundo? Quais são suas escolhas? O que você quer pro futuro? O que você quer até pro presente, né? Que é o momento mais importante das nossas vidas, é o presente, tanto que se chama presente, né? Clichê porque é verdade. Clichês são clichês porque são verdade. Enfim. Mas é isso. É, fica a dica aí do filme. E acho que vocês já repararam que eu sou uma pessoa bem reflexiva e faço várias perguntas. Mas é porque às vezes eu só falo o que tá na minha cabeça mesmo, que é o ideal desse podcast. São coisas que passam na minha cabeça e que eu, na verdade, acho bom compartilhar. Às vezes a pessoa tá se perguntando sobre isso, mas tá só dentro da cabeça dela. Então, é isso. Fiquem com Deus.